noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Sejam bem-vindos a mais um trabalho de Evangelho e Vibração. E hoje nós vamos ter a alegria de ouvir a nossa companheira Márcia Senofonte, que vai fazer a leitura do Evangelho e vai conversar conosco sobre o tema do livro Em Louvor da Prece. E aí nós teremos também o Sérgio Soares, que vai fazer para nós a prece inicial e a prece final. Eu, Patrícia Nomura, vou fazer a condução do passe, das vibrações do passe, e o nosso colega Belo Alpendre vai fazer a vibração da água. Então, desde já, eu peço que nós possamos nos conectando com a espiritualidade, nos colocando numa posição bem serena, receptiva, e nos lembrando que Jesus nos disse que onde dois ou mais estivessem falando em seu nome, ali também ele estaria. Então é com a certeza de que Jesus está aqui conosco, nós vamos sentindo o seu amor, a sua paz, a sua energia, para que nós possamos aproveitar ainda mais tudo que a espiritualidade preparou para cada um de nós nessa noite. Que as equipes comandadas por Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que já nos recepcionaram, que já nos observaram, que já estão atentas às nossas necessidades, que elas possam fazer esse trabalho intenso e amoroso ao nosso benefício, e que nós possamos estar abertos de coração e de mente para mais esse encontro. E assim nós pedimos licença à espiritualidade e damos início a mais um trabalho. Que Jesus esteja conosco. Boa noite a todos, né? Que Jesus envolva cada um de vocês, né? E que eu consiga nesta noite bendita transmitir um pouco deste conhecimento que me foi concedido. Na noite de hoje nós vamos falar sobre um capítulo do livro da Esperança, Em Louvor da Prece.
Ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedis e obtereis, qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para que serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechai a porta. Orai o vosso Pai em secreto, e o vosso Pai que vê o que passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muitos nas vossas preces, como fazem os pagãos. E os que mais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. E a mensagem que eu vou ler é prece de todo dia. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga mais que os outros detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz para as minhas lutas que me afligem. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos, humilde em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixeis entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração. Assim seja. Mensagem do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Então, a nossa conversa, ela vai ser hoje sobre em louvor da prece, né? E sempre que nós falamos de prece, em louvor da prece, nos remetemos à figura de Jesus, né? Jesus que é o nosso mestre amoroso, responsável pela redenção das nossas almas. A prece, como diz Jesus, ela é a maior defesa que temos para nos proteger de qualquer tipo de sofrimento, né? Podemos dizer que a prece é um suporte magnético espiritual. É alimento para os nossos pensamentos e que através da prece os nossos pensamentos eles darão coloridos e sentidos para o equilíbrio espiritual e psíquico que tanto buscamos. Através da prece é possível nos conectarmos com Jesus e buscar alívios, né? Alívio para as dores mais profundas da nossa alma. Através da prece, encontramos alívio, encontramos caminhos esperançosos para avançarmos e superarmos todos os tipos de sofrimentos, sejam espirituais, psíquicos ou orgânicos. Ou seja, através da prece, encontramos tudo o que nós necessitamos, né? E Jesus sabe bem de tudo isso, e Ele nos atende antes mesmo do que pedimos, né? Ele já sabe quais são as nossas necessidades, né? E eu vou iniciar um pouco, né? Eu quis trazer um pouquinho essa introduçãozinha sobre esse louvor da prece, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que é louvor e o que é prece, né? Onde o louvor significa estar prestando uma homenagem, neste caso, uma homenagem a Deus. Pode ser feita de diferentes maneiras, dependendo da religião ou de costumes do adorador, de quem está fazendo este louvor. Pode ser através de oferendas, de músicas, danças. O adorador faz, né, isso em um ato de gratidão a Deus, né? Então o louvor ele vem para exaltar, para enaltecer a Deus,
Um exemplo através de músicas, trechos do Evangelho e diferentes tradições religiosas, cristianismo, judaísmo, islamismo, praticam o louvor. E já a prece, ela é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, ou ainda um ato de reconhecimento à grandeza de Deus. Então, prece, ela é um momento íntimo, é uma relação, uma comunicação silenciosa que nós estabelecemos com Deus. Então, louvor é um momento de exaltar, enaltecer a Deus. A prece é esta conversa íntima que estabelecemos com Deus. E dentro, seguindo aí nessa linha, é importante ressaltar alguns pontos, sobre esse louvor da prece. Então vamos entender um pouquinho melhor, até colocando uma questão, o que é o momento de louvor, especificamente. E o momento de louvor, a gente entende que é uma prática comum em diversas religiões, como eu falei, onde os fiéis se reúnem para adorar e exaltar Deus por meio de cânticos, orações, expressões de gratidão. É um momento de conexão espiritual, onde os participantes buscam aproximar-se de Deus, expressar a sua fé, seu amor e a sua devoção a Ele. Esse momento, ele pode variar de acordo com a tradição religiosa, mas geralmente eles envolvem alguns aspectos comuns. E o cântico é um principal componente onde os fiéis entoam esse hino, essa canção que exaltam a Deus. Além disso, a prece é uma parte essencial onde os participantes se comunicam com Deus e expressam seus pedidos, agradecimentos e promove a união e o fortalecimento entre laços desses membros que comunicam, que participam, criando um senso de pertencimento e identidade. Em alguns casos, também pode ser realizados danças, gestos simbólicos, leituras relacionadas aos trechos bíblicos, relacionados ao louvor que vai ser feito. E acho que aqui nós temos um exemplo muito próximo de tudo isso que eu estou falando, que é a importância da preparação para o momento desse louvor. E a gente pode entender esse momento que nós vivemos agora, onde esse momento ele tem um significado impactante e é importante que haja uma preparação adequada para esse ambiente, Isso inclui a escolha das músicas, os hinos, Isso tudo tem que ser alinhado com a mensagem e o propósito do louvor, Aqui, quando vocês chegaram hoje, vocês sentaram, aí vocês tiveram todo o momento dessa conexão com o divino, aí foi colocada uma música, aí veio uma prece inicial, onde foi preparando esse território para essa conexão com Deus, Então, a gente está falando desse ambiente propício para esta adoração. E, além disso, a gente pensa que os participantes também devem preparar, cada um desses participantes que estão aqui hoje, eles devem se preparar espiritualmente para poder sentir e buscar essa conexão com Deus, abrir o coração para receber o que Deus tem a oferecer durante este momento de louvor. E podemos pensar um pouco sobre a relação entre o momento de louvor e a espiritualidade. O momento de louvor, esta é uma oportunidade para que a gente consiga se conectar com a espiritualidade, e nos aproximarmos de Deus. E durante esse momento, podemos experimentar uma sensação de paz, de harmonia, de alegria e uma plenitude espiritual, E o louvor ele também vem de uma forma, de certa forma, buscar uma orientação e consolo em momentos difíceis que às vezes acontecem em nossas vidas, É um momento que a gente fala de uma entrega
né, muito grande, onde cada um coloca a sua confiança em Deus e busca fortalecer essa fé, né? Então, esse momento ele não se restringe apenas, né, no ambiente religioso, mas também ele pode ter um impacto significativo na vida de cada um, né? Ele pode trazer uma sensação de paz, serenidade, e assim, ele vai ajudar cada um a lidar com os estresses, né, que acontecem na vida diária, né, que pode acontecer, não é que acontece, né? E além disso, o louvor pode inspirar e motivar os participantes a viverem de acordo com os princípios da sua fé, influenciando as suas escolhas, atitudes e comportamentos, né? E como pode ser essa, quando eu falei dessa conexão, a importância dessa conexão, né, com Deus nesse momento de louvor? A gente pode pensar assim, ocorre uma transformação pessoal nesse momento de louvor? Eu me arrisco a dizer que o momento de louvor pode ser uma experiência transformadora, né? E durante esse momento, nós podemos experimentar um encontro pessoal com Deus, sentindo a sua presença de uma forma intensa e real. Essa experiência ela pode trazer cura, libertação, uma renovação espiritual. Ela pode transformar vidas, gerando um impacto duradouro, né? Então, essa mudança, essa conexão, esta fé verdadeira, todo esse momento, tudo isso que circunda esse momento do louvor. E o louvor ele pode despertar dons, talentos, inspirando os participantes a usá-los para servir a Deus, a si mesmo e ao próximo. Então, até aqui eu falei de modo geral sobre, né, o louvor, sobre a prece, dentro de um contexto religioso, onde eu falei que a maioria, né, vamos pensar assim, das religiões, as várias religiões adotam esses preceitos, né? Agora eu vou falar um pouco mais diretivo, né, em relação ao que é louvor a Deus segundo o Espiritismo. E a questão 659 do Livro dos Espíritos, ela nos dá esta resposta, né, onde ela vem dizer que louvar a Deus significa reconhecer nele a fonte de toda a vida, de toda a criação. É pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele e observando tudo que nos cerca, né? O nosso próximo, as plantas, a natureza, e enxergarmos neles a assinatura divina, o traço de Deus que deixa em cada um de suas criaturas. E ele diz que uma prece de louvor é feita mais do que com palavras, mas ela é feita com o coração. E ainda sobre a questão 659 do Livro dos Espíritos, a gente pode pensar que há 3 aspectos que podemos propor-nos através da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Um exemplo para identificar esses aspectos que acho que todos nós conhecemos, que é a prece do Pai Nosso, né? Onde a gente consegue entender esses 3 aspectos que a gente considera bastante importante. Que louvar somente com o coração pleno de admiração e reverência a Deus, assim poderemos abrir o nosso coração e sentir a sua misericórdia. Dentro desse exemplo do Pai Nosso, a gente pode pensar naquele momento onde a gente fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então aqui a gente está louvando, né, enaltecendo a Deus, como eu falei anteriormente. O pedir, rogamos o que verdadeiramente necessitamos, né? Onde no trecho a gente pode pensar, quando a gente fala o pão nosso de cada dia, o perdão das nossas ofensas, forças para resistirmos ao mal. E em seguida a gente pode pensar nessa questão que eu coloquei para vocês do agradecer, né? Dentro da oração do Pai Nosso, que é onde a gente coloca que pois teu é o reino, o poder e a glória. E seguindo ainda nesta linha, né, dentro do que eu trouxe do Espiritismo, nós temos Joana de Ângeles, na obra do Espírito e Vida,
capítulo Orar Sem Cessar, onde ela vai dizer que é na prece que nós encontraremos resistência para nos mantermos em pé. A prece é uma espécie de lubrificante na máquina da nossa vida, né? A prece ela é o interfone para falarmos aos ouvidos do divino. E ela ainda traz para a gente que através da prece nós temos a possibilidade de uma experiência enriquecedora e transformadora, pois a prece permite que encontremos uma forma de nos conectarmos intimamente com Deus, que tem a ver com as nossas crenças, com as nossas experiências pessoais, né, individuais. Então, ela traz todo esse contexto onde a gente consegue sentir esse momento que nós estabelecemos com Deus, né? Em resumo, depois de todos esses pontos abordados, né, sobre essas conexões, como isso pode ser feito, né, nós podemos dizer que o momento de louvor, que a prece, elas são práticas essenciais na vida religiosa de todos nós. Ela nos proporciona uma oportunidade para que expressemos nossa fé em Deus, nos dá a possibilidade de fortalecer o nosso relacionamento com Ele, né? E bem como Jesus nos ensinou, podemos, através da prece, promover mudanças de modelos mentais, para assim a gente mudar a nossa forma de agir, para criar uma vida mais plena, mais satisfatória do ponto de vista espiritual e emocional, nos proporcionando serenidade e equilíbrio, né, necessários para nós vivermos uma vida de paz e em paz, conosco e com o outro. Então, assim, a nossa conversa de hoje foi uma conversa bastante, eu acho que para todos vocês, tranquila de ouvir, porque vocês, como eu disse, a partir do momento que vocês adentraram este ambiente, vocês já começaram a colocar em prática isso tudo que eu falei. Às vezes a gente falando, né, não fica fixado na nossa mente o que acontece ali naquele momento. Mas quando a gente vive aquela experiência, isso é guardado. Então eu acho que vai ser tranquilo para vocês lembrarem o que é louvor e o que é prece, e dentro da doutrina espírita como que é feito este momento tão especial e tão fundamental na vida de todos nós. Era isso que eu queria passar para vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada, que retornem bem para casa. É isso. Nós vamos então agradecendo a Márcia por nos fazer lembrar sobre a importância de louvar, a importância das nossas preces, as mudanças, as transformações que esse ato pode fazer na nossa vida e que depende única e exclusivamente de nós. E agora nós vamos passando para o nosso momento do passe, onde nós vamos fechando os olhos, descruzando braços e pernas, numa posição bem tranquila, serena. Vamos aproveitar, deixando que essa espiritualidade, essa legião de espíritos de luz nos envolva. Os médicos das mais diversas especialidades do Hospital Alvorada já aqui presentes, cardiologistas, oncologistas, psiquiatras, neuros, os enfermeiros. Nós vamos vendo também aproximar a legião dos jesuítas, das servas de Maria, das servas de Clara, os franciscanos, os índios, os caboclos, enfim, uma legião imensa de espíritos de luz desejosos por auxiliar. E
E eles vão já dispensando uma energia que nesse instante vai sendo captada pelos nossos passistas, que já se prepararam, que vão se colocando nesse instante, nessa postura de captação dessas energias, para manipulá-las da melhor forma possível e trazer a cada um de nós o amparo, a proteção, a cura que cada um de nós deseja nesse instante. E assim, aproveitando o tema da noite, louvor, nós vamos em espírito, nos colocamos de joelhos em frente do Mestre Jesus, o nosso melhor amigo, companheiro de todas as horas, o grande médico dos médicos, que nesse instante se coloca na nossa frente. E nós, louvando, glorificando, nós vamos deixando que Ele nos envolva, e assim, através do passe que se inicia, nós vamos recebendo essas energias benfazejas. No alto da nossa cabeça, no centro de força coronária, nós sentimos uma energia pura, cristalina de entrar e trabalhar essa ligação com o mais alto, com a divindade, com Deus, com o nosso Criador, com a espiritualidade, fortalecendo esses laços e nos mostrando qual é o caminho que devemos seguir para nos fortalecer enquanto espíritos. Sentimos essa energia no nosso centro de força frontal, na altura da testa, onde os nossos pensamentos nesse instante são trabalhados, para que tenhamos pensamentos salutares, positivos, otimistas, que nós busquemos, através da nossa fé, da nossa esperança, da nossa coragem, pensamentos de amor, de fraternidade, de compaixão, para dividir com os nossos semelhantes. Deixamos que essa luz e que essa energia invada o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, em todo o aparelho respiratório, nesse instante trabalhado. Nós vamos inspirando energia benfazeja, que nos revigora, que nos reequilibra, e vamos assim trazendo elementos para que a nossa fala, que o nosso aparelho fonético possa reverberar palavras de paz, de amor, de compreensão, de tolerância, que nós possamos alcançar todos aqueles que cruzarem o nosso caminho com palavras que acolhem e que levem amparo. Deixando agora essa luz tocar no nosso centro de força cardíaca, na altura do nosso coração, nós vamos serenando os nossos sentimentos. Segurando nas mãos do Mestre Jesus, nós pedimos que Ele nos dê a sua paz, o seu amor, a sua ternura, a sua compreensão. Que nós possamos dividir isso com os nossos semelhantes, na certeza de que estamos todos caminhando juntos, aprendendo juntos. E assim, nós vamos sentindo agora essa energia, essa luz, tocar o nosso centro de força esplênico, na altura do baço, e fortalecer esse importante órgão do nosso corpo físico, responsável pela nossa defesa orgânica, que as nossas células, que as nossas hemácias sejam trabalhadas, potencializadas, dinamizadas e que cuidem dessa proteção, dessa defesa, não só física, mas também espiritual. E no nosso centro de força gástrico, nesse momento, nós sentimos que uma purificação dos sentimentos do medo, da preocupação, das angústias, nesse instante é realizada.
E ali vai dando lugar para certeza, para fé, para confiança, para coragem. E um reequilíbrio vai sendo feito. Uma profunda harmonização se faz nesse instante, nesse órgão tão importante. Sentimos agora o nosso centro de força genésico, monitorando o baixo ventre, ser energizado, ser potencializado, nos lembrando de que somos criaturas, somos co-criadores, fazemos parte da criação e devemos criar o belo, o bem, o amor, a paz, que nós possamos ser elementos multiplicadores da centelha divina. E nosso centro de força básico, responsável por toda a nossa estrutura, pela nossa base na coluna vertebral, todos os pontos nesse instante são dinamizados, são harmonizados, restabelecendo um equilíbrio que nos coloca firmes diante da vida, diante dos desafios, confiantes de que Deus está conosco, de que Jesus nos guia e de que nós, através das nossas experiências, através do nosso aprendizado diário, vamos nos mantendo firmes em toda a nossa caminhada. Fortalecidos, equilibrados, energizados, nós pedimos agora que essa equipe que se faz presente no salão possa se dirigir até o nosso lar, onde ali nós abrimos portas e janelas, convidamos que esses espíritos de luz ali adentrem, que percorram todos os cantos, todos os cômodos, que façam uma profunda higienização, que retirem todos os miasmas que por acaso ali existam e que possam deixar parar no nosso ambiente familiar uma atmosfera de união, de entendimento, de compreensão, de amor, que nós possamos nesse momento estar reunidos em espírito com todos aqueles que convivem conosco no nosso lar, em volta do Evangelho Luz, buscando absorver tudo aquilo que o Mestre espera de nós, com amor, com fraternidade e com muito respeito. Que eles também sejam abraçados e envolvidos pela espiritualidade amiga. Seguimos agora para o nosso local de trabalho, onde passamos muitas vezes a maior parte do nosso tempo, e pedimos que ali se faça um farol que ilumine, que protege, que banhe de bênçãos o nosso local de trabalho, que os nossos colegas de trabalho, sejam líderes ou liderados, possam também ser envolvidos nesse instante por essas energias que revigoram, que nos trazem forças para continuar, que nos fazem compreender que somos elos e que somente unidos poderemos vencer as adversidades, poderemos construir um futuro melhor para todos. E se por acaso estamos buscando uma colocação, um trabalho, que não percamos as esperanças, que não desanimemos diante das dificuldades, que tiremos desse momento os melhores aprendizados, as melhores experiências, e que estejamos prontos para que, quando o trabalho chegar, paz e amor em Jesus.